Gente, sejam bem-vindos, tá? Para mais um vlog no canal. O vlog de hoje é sobre uma problemática de verão que eu já comecei a ler porque eu terminei Não é Amor. Eu ainda não gravei a conclusão do vlog. Eu tô fazendo outra coisa que eu já vou mostrar. Eu estou na página 46, 47. E o que eu posso falar? Eu estou odiando o Connor. Eu já tinha odiado ele em Não é Amor, só que agora ele tá muito mais insuportável. Tipo, ai, que cara chato, que velho chato, não basta ser velho, ainda tem que ser insuportável. Pelo amor de Deus. E eu estou terminando meu primeiro projeto de crochê do ano. Isso aqui é o ventilador kit. Gente, acabei de gravar a finalização do vlog de Não é Amor. Eu tô aproveitando pra gravar uma finalização e já gravo a introdução do próximo vlog no mesmo momento. Literalmente acabei de terminar de gravar. E estarei lendo Um Amor Problemático de Verão. Eu estou atualmente na página 46, 47, não lembro qual a página que eu parei. E assim, com essas minhas considerações, Maia, diva, Connor, babaca. Quando eu estava lendo Não é Amor, eu já tinha achado o Connor um babaca do cacete. E agora eu tenho cada vez mais certeza que ele é um babaca. Mesmo que ele tenha os motivos dele, não é justificativa pra ele tratar a Maia igual um lixo. Igual aquela aguinha do lixinho de pia. Ele trata ela mais ou menos assim, velho. Nossa, tô odiando ele. Tô odiando. Connor, sua cara nem aparece ainda bem, porque se eu soubesse como é sua cara... Mas olha, ainda bem que o Eli aparece, porque ele é muito bonito, velho. Ele é muito bonito. Enfim, agora eu acho que eu vou editar o vlog. Eu não sei, tá tudo muito confuso. A internet daqui de casa também não tá funcionando hoje. Não sei o que tá acontecendo. A internet tá horrível. Tentei editar hoje umas 3, 4 vezes, não consegui, porque a internet fica toda hora travando. E aí eu fico com medo do projeto não conseguir salvar. Nem os dados móveis tá funcionando direito. Eu não sei se é algum problema com sinal óptico da região, né? Gente, olha só, a atualização de hoje vai ser com muita raiva dentro do coração. Ah, porque não pode ter raiva dentro do coração, mas eu tô, tá? Noite passada, essa madrugada, eu li Craven, um conto de Monster Love, que tava no meu Kindle há um tempo. Tipo assim, como pode uma besta ter um sabor delicioso, velho? Nunca vou conseguir superar esse livro. Puta que pariu. Gente, tá muito calor, perdão. Eu tô com a mania de ficar falando R, mas vamos lá. Sim, aí eu li Craven, adorei. Acho que eu vou dar 3 estrelas pra ele, ainda não coloquei nada no Goodreads. Ontem eu estava lendo Um Amor Problemático de Verão, que é o livro desse vlog. Só que eu tô achando que o vlog, o livro principal do vlog vai ser tipo assim, vai pro escafundel do Judas, tá? Porque eu tava lendo essa porra aqui, e aí eu cheguei no capítulo 6, que era o capítulo que a Maia conversa com o Connor pelo telefone quando ela liga pro Eli, porque o ex-namorado dela estava namorando com a ex-melhor amiga dela. Que legal, não é mesmo? Eles estavam se pegando num apartamento em que ela e a melhor amiga e a ex-melhor amiga dividiam. Ô, gente boa, né? E aí, eu estava um pouco ansiosa. Capítulo 6. E aí parou, a última frase do capítulo é: Connor Harkness está na minha cozinha. Aí eu fiz isso aqui e procurei o capítulo, eu não consegui achar. E fui pro capítulo que continuava a fofoca do porquê ele estava na cozinha dela. Li. E aí voltei pro capítulo 7. Véi, eu tava muito ansiosa. E tipo assim, tinha uns 3 capítulos no meio. Aí eu fiz, não, eu quero saber o que vai acontecer. Mas, gente, por favor, ó, Connor Harkness tá até aqui, ó. Ele aqui na cozinha dela
E o próximo capítulo que é já no casamento, né? No casamento não, na Itália, que eles estão. E aí, tipo assim, eu achei um sabor maravilhoso ele sair da Irlanda pra ir pra Escócia porque a Maia estava triste e fingiu ser o namorado dela. Namorado não, fingiu ser um homem extremamente obcecado por sua mulher. Adorei, só que tem um problema. A Maia acha ele um babaca. 3 anos atrás e 3 anos depois. 3 anos se passaram e ela continua achando ele um babaca. Então aconteceu alguma coisa, tipo assim, eu sei que aconteceu alguma coisa entre eles enquanto ele estava na Escócia. O que? Ainda não sei. Lerei para descobrir. Outro ponto. Engatei no livro Aprendendo a Fingir. Que livro maravilhoso, que livro saboroso, tipo... Que homem. Dylan McCarthy. Véi, casa comigo, velho. Puta que pariu. Que homem saboroso. Eu enlouqueci. Eu fiz um monte de marcação de madrugada. Eu estava surtando muito. E eu tive que parar porque tava na hora de eu gritar, acordar minha mãe, tomar um esporro. E aí eu parei, terminei o capítulo, parei e fui ler Craven. Véi, ele claramente já está apaixonado por ela. Ela está no Enemies, ele já está no Lovers há muito tempo. Ele ajoelhou pra pedir, porque tipo assim, ela propôs pra eles terem um fake dating. Eu tô falando muito inglês sozinha. E eu esqueço as palavras em português. Perdão, galera. Ela deu a proposta pra ele e tipo assim, ele aceitou muito rápido. E ela ficou meio, oxi, por que ele aceitou rápido assim? E ela ficou, você tem certeza? Não, mas você tem certeza? E aí ele, porra, você quer que eu ajoelhe? E ele ajoelhou, velho. E falou, deixa eu ser seu namorado. Puta que... Eu estou surtando muito. Ele está disponível no Kindle Unlimited nesse momento que eu estou lendo. E eu acho que eu nem comentei no último vlog. Eu terminei Nossos Destinos Eternos. Foi muito bom. Eu acho que eu comentei, velho. Eu tenho uma lembrança, assim, de ter dado uma conclusão de Nossos Destinos Eternos. Porque eu terminei. Eu tava na metade, não é amor. Então eu acho que eu acabei dando alguma atualização sobre o livro. Eu não lembro. E eu quero ver se eu termino um amor problemático de verão. Antes da minha faculdade voltar. Volta tecnicamente no dia 9 de março, só que sempre tem uma semana, pelo menos no meu curso, sempre tem uma semana de... É chamada Semana Letras em Movimento. Oficialmente começa dia 16 minhas aulas, então eu quero terminar esse livro antes do dia 16. Eu consegui terminar Não é Amor antes do esperado. Esse aqui eu não sei, porque o Connor tá me irritando muito, então talvez eu não consiga. É mais fácil eu terminar Aprendendo a Fingir. Agora está chovendo, eu vou aproveitar para editar. Oi, gente. Atualizações aqui do vlog de leitura. Eu fiz uma tatuagem. Hoje tem uma semana que eu fiz essa tatuagem. É uma tatuagem do meu gatinho, Pitisco, e da minha falecida cachorrinha, Lulu. E eu também tenho um tablet agora. Minha mãe me deu de presente pra estudar. E eu tô gostando muito dele, porque o meu notebook não tá com a tela muito boa. Eu, inclusive, estou usando ele agora. A única coisa realmente que eu uso o meu notebook, o meu Nightbreak agora, porque usando o Duolingo pelo Google, ele tem os coraçõezinhos. Deixa eu falar uma coisa. Essa porra dessa energia do Duolingo, essa atualização de energia, é uma merda. É uma completa merda. É horrível. Porque, tipo assim, se funcionasse do mesmo jeito que funcionam as vidas, mas não, é uma merda. É uma merda. Isso tudo é só pra fazer você pagar a porra do aplicativo. E eu não vou pagar o Duolingo, porra. Eu não sou maluca. Eu não vou pagar o Duolingo. Só que quando você vai, tipo assim, pelo celular, tô ouvindo modus operandi, quando você vai fazer uma lição pelo celular, você vai perdendo energia conforme você vai avançando na porra da lição. Só tem como você fazer lição uma vez por dia. E aí eu acho que eu vou acabar largando o Duolingo em algum momento. Só que, tipo assim, eu estou com uma ofensiva nesse momento de 399 dias. Então talvez eu continue usando o Duolingo. Mas eu não vou pagar, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de fazer as lições, completar os desafios do dia. Só que assim é foda, cara, porque eu não tenho
tenho condições de pagar e eu não vou pagar. Outra atualização, já saiu o meu cronograma de aulas. Infelizmente consegui todas as matérias que eu me inscrevi. Vou ter algumas aulas com colegas da faculdade e amigos que eu gosto. Outras infelizmente, vou ter mais aulas do que eu queria com as pessoas que eu não gosto, mas vida que segue. E uma professora já mandou e-mail ontem. E hoje, ao que tudo indica, irá chegar o meu primeiro volume de Nana e Amor Teoricamente, que eu comprei. E amanhã tá pra chegar a Viúva de Ferro, que eu também comprei na Amazon. Ontem saiu, inclusive, no Instagram da Bienal da Bahia, que o Rafael Montes vai vir pra cá. E aí, como eu já gastei mais do que eu deveria em livros, eu vou esperar o Dia do Consumidor, que é dia 15 de março, pra eu poder comprar um livro do Rafael Montes, porque eu quero autografado. E como ele vai vir no dia que eu já estava planejando, eu, tipo assim, não comprei o ingresso ainda, mas tinha alguma coisa falando, não compra ainda. Não compra ainda. Mas eu vou comprar pro sábado, dia 18. Eu estou fazendo um presentinho pra entregar a Captuts. Velho, eu gosto muito dela. É tipo assim, na minha cabeça, somos melhores amigas, best friends. E eu estou fazendo um presentinho pro Luffy, o cachorrinho dela. Foi uma ideia que eu vi no Pinterest. É de crochê. E aí eu estou começando a fazer. Tô fazendo bem devagar, porque eu tô usando a linha sintética e ela tá horrível. Tanto que eu vou trocar pra usar linhas de algodão ou lã. Vou dar preferência à lã, mas usar linhas de algodão, linhas mais grossas, que são mais fáceis de trabalhar. O trabalho anda mais rápido. Eu também mudei o layout do meu quarto. Minha janela fica aqui, que é onde normalmente eu gravo as atualizações, as conclusões do vlog, início, enfim. Aqui fica a minha cama. Ela ficava, tipo, nessa parede aqui. Agora ela fica na parede. E eu estou pensando em fazer um card pra colocar nas minhas redes sociais. Pra colocar as coisinhas que eu uso, que tem na Shopee, que tem na Amazon. Eu também entrei pro grupo de afiliados da Amazon, que talvez eu perca, porque só depois eu me toquei que eu não tenho tantos inscritos assim, então talvez eu não receba comissão nenhuma e, enfim. E eu também me inscrevi pro da Shopee, mas acho difícil eles me aceitarem. De qualquer forma, eu vou criar essas duas listas públicas e vou compartilhar com vocês coisinhas que eu tenho e que, sei lá, talvez eu nunca tenha mostrado, mas que eu acho que possam ser úteis para a vida de leitora de vocês, para a vida de vocês, como leitoras, fã de fanfic, doente igual eu, doente assim, fisicamente falando, porque eu tenho alergia a quase tudo. Então, é isso. Também comprei um kit de pincéis novo, aí eu dei uma lavada, né, porque eu vou usar no rosto. Meu rosto é todo... Aí, enfim, aí eu comprei esse kit cinza, tudo da mesma cor, é um kit. Aí ele vem com um pincel, vem com 14 pincéis. Vou pegar um maior aqui pra mostrar. Ele tá molhado, porque eu lavei hoje. Ele é muito macio, parece ser bem macio. Eu já não usei ele, porque eu vou lavar, né. Tipo assim, veio lacrado, mas vai saber, né? Que esse negócio deve vir na... Ai! Eu tomei susto! Eu tomei susto com o petisco. Tadinho, tava dormindo. Bom, é isso. Já cansei de falar. Eu lavei o cabelo hoje. Hello, gente. Estou aqui hoje para trazer a conclusão de um amor problemático de verão. Esse vlog não teve muitas cenas, porque eu basicamente li ele, comecei a ler ele em um ritmo bem lento, e depois, do nada, eu peguei um gás pelo livro e eu comecei a ler ele num frenesi, e não deu tempo de gravar, não deu tempo de vir falar, eu simplesmente esqueci. Mas eu estou aqui com considerações finais, com pontuações sobre o livro, então vamos lá, né? Primeiro, uma coisa que eu normalmente não falo, eu estou testando coisas novas. Esse ano é um ano de testar coisas novas, então vamos lá. O livro fala sobre o casamento do Eli e da Rue, que eu estou falando, mas talvez seja um spoiler, tá? Mas eu acho que não é um spoiler muito grande, porque no Goodreads ele tá como Não é Amor 2.
eu acho que é um pouco óbvio. E também, mesmo que você não tenha lido Não É Amor, se você sabe o nome do Eli, você vai ver aqui que tá aqui Maya Kilgore. Então, e na sinopse do livro aqui atrás, fala que é o casamento do irmão da Maya. Então fica um pouco assim, um pouco óbvio demais, né? Eu acredito que não seja um spoiler. Eu espero que não seja um spoiler. Vamos lá. O livro se passa durante o casamento do Eli e da Rue, com alguns flashbacks de 3 anos atrás, e depois os flashbacks vão se aproximando. E nesses flashbacks, a gente vê o início do relacionamento entre a Maya e o Connor. E durante esses flashbacks, pelo menos no primeiro flashback, que foi quando a Maya estava na Escócia e ela ligou pro Eli, só que quem acabou atendendo foi o Connor, eles começaram a conversar, blá, e aí o Connor foi até a Escócia para encontrar com a Maya. Ele pareceu, assim, muito legal. Só que, antes desse flashback, Connor indo encontrar a Maya na Escócia, a gente já tinha visto algumas cenas, o reencontro deles no casamento. Então, na Itália, né, ele e a Maya vão passar ali, acho que é 1 semana, 2 semanas? 1 semana na Sicília, na Itália, com diversos acontecimentos. E pessoalmente eu acho que esses acontecimentos são assim, meio estranhos. Inclusive, falando em coisas estranhas, um adendo aqui. Quando a Maya estava na Escócia com o Connor, teve uma cena que ela gozou. Eu gostaria muito de entender o que aconteceu nessa cena, porque pelo que eu entendi, não teve muito toque, não teve muito... Ela só... Eles estavam lá, eu não entendi muito bem a cena, mas eles estavam meio que abraçados, alguma coisa assim, e do nada ela começou a se tremer, gozou. Eu gostaria de entender muito isso, mas enfim, voltando para o livro. Todas as cenas da Maya e do Connor na Itália são irritantes, não por conta da Maya, por conta do Connor. Deixando bem claro, vou deixar claro desde o início, o Connor é insuportável. Eu li um age gap, eu acho que não é o primeiro age gap que eu leio, porque eu já li muita fanfic, já li todo tipo de livro, então acho que não é o primeiro age gap que eu leio. Mas esse, o que mais me irritou foi o fato do Connor querer usar a idade deles, a diferença de idade entre ele e a Maya, como uma justificativa do porquê o relacionamento deles não daria certo. O Connor, o tempo todo, durante o livro, aborda essa questão diversas vezes. Só que ele aborda essa questão, dá isso como motivo, a diferença entre idade, mas ele não traz um motivo conciso, ele não traz um motivo claro o suficiente, sabe? Ele fala, porque teria uma relação de poder para eu ser mais velho, para eu ser mais rico, mas por que isso seria uma relação de poder, sabe? Pelo menos pra mim, na minha concepção, 2 pessoas com diferença de idade conseguem facilmente manter um relacionamento sem permitir que uma se sobressaia sobre a outra, sem permitir que uma seja mais que a outra, tente parecer mais. Eu acho que isso também reflete um pouco da infantilidade do Connor, por ele achar que por ele ser mais velho, ele ia ocupar meio que o lugar de pai da Maya, sabe? Eu acho que ele, tipo, sentia meio que essa ideia de que ele ia meio que se tornar o pai da Maya, que ele, por ser mais velho, ia ter que ia ter que ocupar uma posição no relacionamento que era inexistente, porque a Maya sempre se comprovou muito capaz, muito inteligente, muito autossuficiente. Ela nunca precisou de um homem para isso. Ela foi pra Escócia, ela estudou fora, até mesmo em Não É Amor, mesmo ela tendo aparecido tão poucas vezes, sempre ficou bem claro o quanto ela era autossuficiente, o quanto ela conseguia resolver as próprias coisas. Obviamente ela teve alguns problemas com drogas, com bebidas, esse tipo de coisa, no tempo que após ela perder os pais, né? Foi um momento muito complicado da vida dela, em que ela fala sobre isso, fala sobre como ela estava muito irritada por a guarda dela ter sido passada para o Eli.
esse tipo de coisa, como isso era um ponto muito importante para ela, né? Sobre o fato de ela ter perdido os pais e de como afeta ela o fato de que ela teve pais diferentes do irmão dela, mesmo eles sendo filhos dos mesmos pais, da mesma mãe, o mesmo pai. O Eli teve um pai e uma mãe diferente do que a Maya teve. A Maya conheceu os pais dela e do Eli, muito amorosos, muito presentes. Já o Eli não teve toda essa questão. E mesmo assim, ele de alguma forma conseguiu compreender que a Maya não tinha culpa disso. Ele nunca culpou a Maya por nada. Inclusive, tem uma parte que a Maya fala mais pro final do livro, né? Ela fala sobre a decisão dela em questão ao trabalho, porque ela tava com 2 opções de trabalho, uma na Califórnia, se eu não me engano, enfim, em 2 lugares completamente diferentes. E quando ela fala pro Eli a decisão dela em questão a essas 2 propostas de trabalho, o Eli fala, né, sobre como ele não tinha orgulho da Maya por ela ter a oportunidade de se tornar o que ele não pôde se tornar, né? Mas sim por ela ser quem ela é, por ela ser do jeito que ela é, por ela ser a Maya, sabe? E essa questão na diferença de idade, agora voltando para a parte do romance, a questão da diferença de idade entre a Maya e o Connor, eu acho que é exclusivamente uma coisa que existe na cabeça do Connor e só ali, exclusivamente ali, porque a Maya, ela é muito mais madura do que ela aparenta ser. Ela faz piada, ela tem o jeito dela, a personalidade dela, mas fora a personalidade dela, colocando a personalidade dela de lado, ela é uma pessoa muito madura para a idade dela. Eu acho que justamente por ela ter passado pelo que ela passou, por ela ter perdido os pais tão cedo, por ela ter abusado de drogas, por ela ter tido problemas de saúde mental, por ela ter sido traída pela melhor amiga. Isso acontece no começo do livro. Quando ela estava na Escócia, quando ela liga pro Eli, é porque ela tinha terminado com o namorado e a amiga dela começa a namorar com o ex-namorado dela. Só que mais pra frente, um pouco mais pra frente, a gente descobre que eles na verdade já estavam traindo, que o ex-namorado da Maya já estava traindo ela enquanto namorava com ela. Pesou o clima. Então eu dei 4 estrelas pra ele, única e exclusivamente por causa do Connor, por causa dessa chatice dele, porque a Maya salvou o livro. A Maya é a verdadeira diva desse livro, tá? Eu acho que no final ela não deveria nem ter ficado com ele. Honestamente, teve um certo ponto que eu comecei a achar que ela estava se humilhando muito pra ele, que ela estava muito obcecada com ele. Então, essas pequenas coisas, né? Pra mim, a visão que eu tive era de que ela estava se rebaixando muito pra ficar com o Connor, sendo que ele não queria ela e ela poderia conseguir coisa muito melhor. Inclusive, no primeiro jantar de casamento deles, antes do casamento, ela reencontrou com o cara e ela falou, ela até pensou, eu poderia namorar com ele. A gente ficou conversando por 10 minutos, eu acho, e em nenhum momento ele tratou ela como uma criança, ele se referiu a ela como uma criança, muito pelo contrário, ele se referiu a ela como uma mulher adulta. Porque eu acho que na cabeça do Connor também, eu acho que tinha um pouco de trauma nessa questão da diferença de idade, porque o pai dele tinha uma amante mais nova, que ela, inclusive, é uma das personagens do livro. Só que eu acho que essa questão, justamente pelo fato de ter sido uma amante, do pai do Connor ter traído a mãe dele com uma amante mais nova, que tinha idade para ser irmã dele, acho que eles tinham... Eu acho que ele e a madrasta dele tinham 1 ano de diferença de idade, sabe? Eu acho que... E, obviamente, pro pai dele, da madrasta, pro pai dele deveria ser uma idade muito maior. Então, eu acho que isso também pesou um pouco no julgamento dele, né? Mesmo assim, não vou passar pano. Eu acho, é a teoria que eu tenho do que tenha fomentado todo esse burburinho na cabeça do Connor. Mas, obviamente, eu não estou na cabeça dele, graças a Deus, porque eu não quero estar na cabeça dele. Bom, eu acho que é só isso, basicamente. Eu acho que quando a gente sabe
como o livro termina, pelo menos os livros de romance da Ellie Hazelwood, pelo menos todos os que eu li até agora, eles sempre terminam com um final feliz. O casal sempre termina junto. Então, por já saber que o casal termina junto, eu meio que já fui percebendo. Eu não sei se é porque eu já me apeguei muito à metodologia da Ellie Hazelwood de escrever livros, ou se é porque eu já li tanto livro que fica muito claro quando o cara tá afim da personagem principal. Eu conseguia perceber muito que o Connor estava afim da Maya, que ele queria ficar com a Maya, só que ele ficava procurando justificativas para não ficar com a Maya. Aquela mesma putaria de sempre, com exceção do Levi, né? O Levi, por isso muito também que eu gosto do Levi, de A Razão do Amor. Muita gente não gosta do livro, mas eu gosto muito. Eu não sei se eu gosto do livro ou se eu gosto só do Levi. Talvez eu goste só do Levi, e aí a nota do livro tenha subido, mas enfim. Uma coisa que eu gosto muito do Levi é que ele... A justificativa dele para não ficar com a Bi é ele achar que ela é casada. E quando ele descobre que ela não é casada, comedor de casados, quando ele descobre que ela não é casada, ele vai com tudo. Ele vai com tudo. Fala, você não é casada? É agora. Então, tem uma diferença, né? Porque o Connor, a Maya não tá em relacionamento, então ele é só um chato do caralho. É esse o resumo do livro. O Connor é um chato, a Maya é uma diva. Eu ri muito lendo esse livro. Eu me identifiquei muito com o humor da Maya. Bom, Petisco acabou de chegar, me avisando que tá na hora de parar de falar. Já tem 17 minutos de bruto. Bom, hoje é meu primeiro dia da faculdade. São 8h18 agora. Eu tenho aula 10h50. Vou ter que sair de casa 9h50. Eu já estou pronta e não tenho nada pra fazer. Na verdade, eu vou adiantar minha atividade do Duolingo. Eu terminei de ler um livro também, um livro que eu tava lendo, O Velho e o Mar. Eu não gravei muito sobre ele, mas eu vou falar um pouco aqui sobre ele, só pra não passar em branco. Bom, o livro basicamente é um velho que tá no mar. Ele passa 3 dias tentando pescar um peixe. E basicamente é um livro... Teve um certo ponto que eu não me identifiquei muito com o livro. Um certo ponto não, eu não me identifiquei com o livro. Porque é o tipo de literatura que eu não estou acostumada. É uma literatura muito densa. Não densa no estilo de ter muitas coisas, muitas informações. Mas densa no sentido que o livro inteiro é um livro bem curtinho, tem 120 e poucas páginas, mas o livro inteiro é um velho tentando pescar um peixe. E eu já entendi que esse não é o meu tipo de livro. Eu já tinha lido As Aventuras de Pi. Eu achei que eu não tivesse gostado do gênero justamente por ser muito grande o livro, só que eu descobri que não tem nada a ver com o tamanho, só não é o meu tipo. As Aventuras de Pi, eu li ele há um tempo atrás, eu não lembro se eu fiz vlog dele no canal, mas a minha conclusão era de que o Pi, na verdade, estava doido da cabeça, foi tudo loucuras da cabeça dele. E com O Velho e o Mar, o livro fala muito sobre a ganância do velho, né, de pescar um peixe enorme, necessidade nenhuma, só porque ele estava 84 dias sem pescar. Ele foi tentar pescar um peixe enorme, e no final a ganância dele se virou contra ele, né? A ganância dele em pescar um peixe daquele tamanho trouxe mais perdas para ele do que felicidade, né? Não vou falar muito sobre isso também, não. É um livro bem curtinho, eu recomendo que vocês leiam, se vocês gostarem desse tipo de gênero. Se não, aqui vai a parte do spoiler. No final do livro, ele consegue pescar o peixe, só que vários tubarões começam a atacar o peixe. E aí, quando ele volta para a aldeia dele, ele só tem a cabeça, o rabo e a espinha do peixe. Ou seja,
ele perdeu 3 dias da vida dele caçando um peixe para no final voltar sem um peixe para casa. Mas é realmente essa questão de como ele foi levado pela ganância. E durante todo o livro eu falei, meu Deus, uma mulher nunca estaria numa situação dessa. Porque ele foi tão consumido pela ganância que ele não pensou na parte prática de como ele levaria o peixe, de como ele voltaria para casa, de como ele se alimentaria, porque ele teve que pescar e comer peixe cru durante esse tempo que ele passou no mar. Então, basicamente isso, né? Homens sendo homens. Bom, agora acabou a parte do spoiler. Agora o menino, gente, o menino. Sim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Curte, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Sim. Um beijo e até o próximo.